Jesus é bom, no nome dele tudo é possível. Tudo acontece de bom com as nossas vidas. Mas, queridos, nós estamos seguindo o texto, do segundo livro dos Reis, depois de passar aí do Samuel por Reis, então nós estamos nessa sequência passo a passo. E hoje nós temos mais, pelo menos 2 lições bem interessantes para a nossa vida. 2 episódios acontecidos aqui durante o ministério profético do profeta Eliseu. E um deles ainda está relacionado com a semana passada, com o texto de Naamã, um sírio famoso, comandante de guerra, vencedor de várias batalhas, poderoso no meio da terra dos sírios, mas era leproso. Com essa lepra, conforme nós vimos semana passada, ele foi levado até a terra de Israel, por causa do testemunho de uma jovem, de uma criança, de uma pequena menina. O texto diz uma menina, pode ter sido uma adolescente, que mesmo estando numa situação de escrava, testemunhou a respeito do seu Deus, do profeta de Deus que tinha na sua terra, e o que resultou na cura de Naamã. Naamã não apenas foi curado da lepra, o milagre foi tão extraordinário que ele converteu o seu coração. Ainda que com a resistência do profeta Eliseu de receber qualquer presente da parte dele, ele disse assim: mas eu quero levar pelo menos 2 cargas de mulo dessa terra aqui de Israel. Eu vou fazer, quando chegar lá, eu vou fazer um altar para mim. Eu nunca mais na minha vida eu oferecerei sacrifício a nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Porque só Ele é Deus, não existe outro Deus. Mas Naamã estava tão convencido disso, que ele pediu antecipadamente perdão. Ele diz: eu sou o comandante de guerra, eu sou o braço direito do meu Senhor entra lá no templo do seu Deus para fazer suas orações, e ele não entra sem a minha presença, porque eu sou o seu braço forte, é no meu ombro que ele apoia o seu braço. Então, eu vou ter que entrar com ele, e naturalmente quando ele se ajoelhar, eu vou ter que me ajoelhar com ele, sou um soldado, estou com ele. Mas eu quero deixar bem claro aqui: perdoe essa atitude do teu servo, porque mesmo ajoelhado com ele, em hipótese alguma, estarei servindo, adorando ou prestando qualquer culto àquele Deus que lá está. Só há um Deus para mim agora, é o Deus de Israel. Entretanto, mesmo com todo esse testemunho, com toda essa bênção que aconteceu, Eliseu achou por bem não receber. Nós terminamos a lição semana passada nesse ponto. Não que Eliseu não tivesse direito e estaria pecando se recebesse. Era tradição em Israel, era costume em Israel. Ninguém em Israel ia lá consultar a Deus, falar com o profeta de Deus, com o sacerdote de Deus, sem levar alguma coisa. Era normal levar presente, comida, roupa, o que ele tivesse em mãos para oferecer ao Senhor Deus na pessoa ali do profeta. Mas Naamã era um sírio, e ele era rico. E eu suponho aqui na minha imaginação, que às vezes eu costumo dizer que é meio evangelástica, eu acho que Eliseu rejeitou o presente dele, porque Eliseu nunca queria deixar aparecer, em hipótese alguma, que aquele homem, por ser rico, famoso, poderoso lá na terra dele, veio aqui e comprou um milagre. Um milagre de Deus, um milagre de graça, um milagre para todos, seja rico, pobre, grande ou pequeno, leigo ou douto, todo mundo tem o direito à bênção de Deus. Mas Geazi não entendeu isso. Geazi era um moço de Eliseu. O coração dele, ambicioso, olhou para aquela situação e disse: não é possível, meu Senhor está deixando embora esse sírio Naamã, com tanto presente que ele trouxe, com tanta coisa que ele trouxe, deixando ele ir sem deixar nada. Meu Deus do céu, eu não posso deixar acontecer uma coisa dessa. Tão certo como vive o Senhor, eu vou correr atrás dele, vou tirar dele alguma coisa. E ele fez isso, correu atrás de Naamã. Quando Naamã percebeu que tinha alguém correndo atrás dele, parou, desceu da carruagem. Algum problema? Tudo bem? Tudo correto? Tudo bem, é que eu sou o moço lá do profeta e ele mandou eu correr atrás de vocês aqui, porque acabou de chegar 2 discípulos dos profetas lá, 2 discípulos, e aí ele falou assim: podia mandar um talento de prata e umas 2 roupas novas aí, essas roupas de festa, coisa chique. Não seja por isso. Traz aqui 2 talentos de prata, amarrou logo em 2 sacos aqui, e pegou 2 roupas novas, e mandou mais 2 moços acompanhar, e os moços, os servos, acompanharam, e Geazi por ali, quando chegou mais perto, disse: pode deixar daqui comigo, leva, pode voltar, que daqui eu guardo, daqui eu me viro, e entrou para dentro da casa, escondeu lá dentro, guardou, e tudo normal. Aí o profeta Eliseu vê ele se aproximar,
e pergunta assim: de onde vem? E ele não respondeu de onde vinha. Ele respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Mas ele se equivocou muito. Porque o homem de Deus tinha alguma coisa a mais do que apenas fazer orações para que Deus curasse um milagre. Autoridade espiritual, ele tinha discernimento. E discernimento, irmãos, é uma coisa bem diferente de adivinhação. Você olha para a pessoa e já vê, esse cara está mentindo. É um dom espiritual. O que Pedro, também lá naquele dia que o Ananias e Safira lá contaram aquele caso, que venderam aquela propriedade, e Pedro disse: por que você está mentindo com o Espírito Santo? Qual a necessidade que você tem de mentir? Você não precisa. Você pode contar a verdade, a propriedade é tua, vende se quiser, dá se quiser, se não quiser não é obrigado a fazer nada, mas não minta. E Eliseu disse para Geazi naquele dia: o Espírito de Deus foi comigo. Eu vi quando o homem voltou, eu estava lá em espírito. Eu presenciei. Em outras palavras, foi como se eu tivesse presenciado nitidamente. E que direito você tinha de pegar ouro, prata, olivais, ou servos, ou seja, que direito você tinha de pegar qualquer coisa daquele homem? Qualquer coisa. Eu suponho que vamos dizer assim, uma ensaboada mais completa diria assim: foi você que curou aquele homem? Foi você que executou aquele milagre? Você tinha direito de receber alguma coisa por isso? Por que você fez isso? Qual a autoridade que você tinha para fazer isso? E por que você acha que eu não recebi aquele presente? Em outras palavras, por que você acha que eu não quis receber absolutamente nada daquele sírio, daquele estrangeiro? Mas Geazi, como muitos outros hoje, se a sentença de hoje, se a nossa lei hoje fosse semelhante àquela, se o Espírito de Deus atuasse hoje nessa dispensação da graça, como era naquele período da lei, eu acho que muita gente pagaria preços altíssimos pelas suas ações. Porque as ações as ordens, as consequências eram muito imediatas. Olha, você quis o presente dele, você vai ficar com a lepra dele também. Você e toda a sua descendência para sempre. Agora, a descendência dele nem nasceu ainda, mas ele já saiu de lá leproso. Todo, dos pés à cabeça, branco como a neve. Ele era o homem, seria o futuro profeta. Ele lavava as mãos de Eliseu, como você se lembra quando alguém procurou alguém para falar em nome de Deus, e aí alguém respondeu para os reis, os 3 reis que iam para a guerra lá naquele dia, olha, tem um rapaz ali que ele lavava as mãos de Elias. É o profeta Eliseu, o homem de Deus, era o moço de Elias. O moço do profeta tem tudo para ser o seu substituto, tem tudo para ser o seu profeta no futuro. Mas aquele homem, Geazi, foi tolhido dessa oportunidade, encerrou a sua carreira, ou de moço, ou de auxiliar, ou de servo, e toda a expectativa de profeta, e foi sentenciado a uma morte trágica, juntamente com aqueles que, obviamente, descendirem dele. Não vale a pena, em hipótese alguma, trocar o que o Senhor nos dá, a sua glória, o seu reino, o seu poder, a sua graça. Não há dinheiro no mundo que pague a graça de Deus. Não há. Pode você querer do jeito que imaginar. Bom, mas desfechando a matéria da semana passada, né, que era texto da semana passada, mas hoje nós temos um episódio interessante. O profeta Eliseu conduzia naquela região uma escola de profetas. A escola de profetas era onde os discípulos, geralmente chamados de filhos dos profetas, às vezes até fossem filhos naturalmente, mas talvez só pelo fato do sujeito estar ali e ter um interesse de se desenvolver e de crescer no ministério profético, ele então frequentava escolas, né? Tudo no mundo hoje tem que ter o aprendizado. Não é
por que às vezes a gente tem assim, fulano vai ser pastor, existe escola de pastores, existe escolas teológicas, né, que formam os nossos obreiros, que preparam os nossos obreiros, e quando o obreiro vai lá e se dedica e passa alguns anos lá na cadeirinha sentado, estudando, fazendo pesquisa, fazendo resenha de livro, fazendo tantas coisas, ele tem muito mais a oferecer do que aquela pessoa que só tinha, né, fogo e graça, e Deus abençoou e já foi logo colocado no ministério, às vezes até de maneira ainda muito neófito. Então, o Antigo Testamento tem aqui um exemplo para nós. Não acontecia de qualquer forma. Vai ser profeta, mas ele tem que conhecer a lei de Deus, tem que conhecer os princípios da palavra, tem que saber realmente se conduzir adequadamente. E naturalmente que um profeta deveria conhecer tudo que estava escrito na lei, no Pentateuco, todas as informações importantes para exercitar o seu ministério com autoridade espiritual e com conhecimento da palavra de Deus. Então havia essa escola de profeta. E a escola de profeta, que era conduzida pelo profeta Eliseu, ela teve um desenvolvimento, ela cresceu. Eu estou falando aqui no primeiro momento de crescimento físico, espaço. E claro que a gente poderia imaginar também que o crescimento físico sempre precisa também representar o crescimento espiritual, um bom desenvolvimento, um progresso espiritual e tudo mais. De repente, aqueles moços começaram a achar que o espaço não era suficiente. E aí, então eles foram tomar uma providência para que essa escola crescesse de maneira mais apropriada. E eles foram até o profeta com uma coisa muito interessante. Uma coisa chamada crítica. Crítica, eu acho que é interessante quando você recebe a crítica, porque a crítica você cresce com ela. Primeiro vamos falar do criticado, né? Vamos imaginar, o criticado geralmente reclama porque foi criticado, porque machucou, porque a crítica é chata e tal, não sei o quê, porque fulano falou isso, falou aquilo, me magoou. Mas você pode analisar a sua vida, seu ministério, você pode ter tido vários elogios na vida. Nenhum deles fez diferença para você. Foi a crítica que fez você crescer. Agora, vamos também pensar do lado do criticador, daquele que fala, que chega lá e põe defeito. O único problema dos que criticam hoje é que a maioria quase que absoluta daqueles que criticam não tem nada a oferecer. Eles não têm nada a contribuir. Eles não se predispõem a servir. Eles não estão dispostos a ser engajados no projeto, fazer parte daquele desenvolvimento. Ele põe, isso aí você poderia fazer assim, se fosse desse jeito e tal. E por que você, não sou o pastor, não sou o obreiro, não sou o ministro de jovens, não sou o ministro de missões. Isso é uma tarefa sua, você faz, eu estou só dando uma sugestão. Mas uma sugestão não deve nunca ser jogada sozinho assim para os outros. Quando você começa a fazer alguma coisa, você começa a crescer. Eu me lembro que eu era muito tenro ainda, quando eu comecei a trabalhar com as crianças ainda, era o meu primeiro trabalho. E aí então nós inventamos uma coisa com as crianças aqui, foi assim, uma coisa bem extraordinária. Mas eu era sozinho, assim, a diretoria do Ministério de Criança era eu e eu. Claro que Deus estava ali, o Espírito Santo e tudo. Mas aí veio uma pessoa, né, que era a pessoa mais experiente. Não, rapaz, eu gostei demais, eu tenho uma ideia fantástica, você podia fazer isso. Ele me encheu de tantas ideias. E aí eu disse assim, e aí, o que você pode fazer disso? Não, eu estou dando a ideia, né, para você fazer. Poxa, mas eu sou sozinho, eu acabei de... Eu tinha uns 6 ou 7 meses talvez não tivesse um ano ainda de convertido, ainda estava me arranhando, me engateando. Eu não sei nem por onde começar, isso aqui foi um tiro no escuro. Mas as pessoas têm a tendência de fazer isso, só dá uma sugestão. É por isso que eu quero chamar a atenção de vocês para essa crítica. Eles chegam lá até o profeta Eliseu e diz assim: o lugar em que nós estamos habitando é estreito demais para nós. E a próxima palavra é vamos. Não é vá, não é faça, não é sugiro, não é proponho. A próxima palavra é vamos. Vamos até o Jordão. Ou seja, nós estamos dando a crítica, mas nós temos uma solução, nós temos uma ideia, nós temos um projeto, nós temos disposição para trabalhar. Então, vamos nós todos até o Jordão e tomemos nós todos, cada um de nós, e envolveu cada pessoa, cada um de nós uma viga. Vamos lá cortar madeira, nós todos, e cada um traz uma.
E quando nós chegarmos aqui, cada um com uma, né, trazendo, nós não vamos sobrecarregar ninguém, ninguém vai carregar 2 pesos, ninguém vai trabalhar demais, e nós vamos nos desenvolver aqui, vamos ampliar esse lugar para ficar muito bom. Você conhece algum projeto onde todo mundo da igreja participou? Não, você não conhece. Porque não existe. Nós somos cheios de defeitos, irmãos. Nós falamos, nós às vezes nos gloriamos até das coisas erradas. Nós valorizamos profundamente o ciclo de oração, que não devia existir na igreja. A igreja deveria ser o ciclo de oração, toda ela. Nós elogiamos demais o ministério de evangelismo, mas a igreja não devia ter um ministério para evangelizar. A igreja deveria ser ela toda evangelista. Mas nós colocamos as cargas uns nos outros, nós jogamos as tarefas uns para os outros, porque nós achamos que isso aqui é tarefa de missões, é tarefa do Marcelo, evangelista é tarefa do Mário, a música é tarefa da Ana Lúcia, isso aqui é tarefa do casais, é tarefa do Marco e da Sheila, isso não é comigo. Não, nós somos uma igreja, e uma igreja que o Senhor Jesus e a Bíblia Sagrada diz que é um corpo. E pode olhar para o seu próprio corpo e descubra nele qual das partes do seu corpo você não tem interesse por ela. E diz, aqui eu posso chegar lá no médico amanhã, mandar dar uma anestesia, corta e joga fora, porque eu não preciso dela. Faça isso. Todos nós valorizamos todas as partes do nosso corpo. Todos somos importantes. E no nosso trabalho, seria muito interessante se nós pudéssemos dizer assim, cada um uma viga. Cada um traz a sua parte, cada um pega a sua, né, a sua tarefa e não joga todo mundo, porque na igreja tem um tal do polivalente, né? O polivalente é o cara que prega, que ora, que estuda, é secretário da igreja, tesoureiro, e músico, canta, toca, só falta chutar e agarrar ao mesmo tempo. E aí todo mundo elogia, todo mundo aplaude. Rapaz, o irmão é uma benção, né? Rapaz, ele faz tudo, irmão, aquele irmão, rapaz, glória a Deus, é uma benção. Mas ele está fazendo o seu trabalho. Ele está fazendo o dele, o seu e o de muitos outros. Tinha que ser, né, dividido. Esse aqui canta, esse aqui prega. Olha, veja só como é que Deus distribui os dons espirituais. Ele deu uns, né? Uns profetizam, outros falam em línguas. Outros... Veja como ele distribuiu os dons ministeriais. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Ele não deu o dom para todo mundo pastorear. Não deu o dom para todo mundo ser profeta. Ele distribuiu, porque nós precisamos depender uns dos outros. Eu às vezes costumo dizer assim, se a igreja fizesse uma meta assim, vamos crescer essa igreja, vamos ampliar essa igreja, a exemplo dos filhos dos profetas aqui na escola de Eliseu, vamos. Então vamos fazer o seguinte, esse ano, nós estamos ainda no mês de maio, né? Tem pelo menos aí uns 7 meses, 8 meses aí pela frente, até o ano acabar. Vamos fazer um projeto nesse ano, todo mundo trazer uma pessoa para Jesus? Mas não é uma pessoa que vai vir aqui levantar a mão, não. Uma pessoa que você vai acompanhar, ajudar, discipular, fazer com que ele chegue ao batismo, seja desenvolvido espiritualmente, resolva os seus problemas emocionais, espirituais, e tenha uma vida de esperança, e encontre Jesus de verdade no seu coração, assim como você encontrou. Aí você diz assim, eu só vou fazer, olha, ninguém tem que fazer 2, ninguém tem que trazer 2, é um para cada. Você traz um, aquele traz outro, ninguém traz 2, só um. 8 meses para você evangelizar e discipular uma pessoa. E se você não fosse 8 meses, podia ser um ano inteiro. Um só, não 2. Esse ali, você encontrou duas pessoas, passa para o outro ali, ó, irmão, vai discipulando esse aqui, que nossa tarefa é só um. Queridos, nós teríamos um aproveitamento de crescimento de 100% no ano seguinte. E se jogasse mais um ano para frente, 200%, 300%. E assim consequentemente. Mas nós fazemos a crítica, mas não queremos atuar. Aí o profeta gostou da ideia. Vamos ao Jordão, vamos, construamos ali um lugar e habitemos nela. E o profeta disse, é uma maravilha, vão lá e façam isso. Mas os moços também não eram bobos. Vão coisa nenhuma. Vai com a gente. A gente, com todo respeito, a gente, né, tem todo o desejo, mas a gente queria mesmo, e implora que se o senhor pudesse ir com a gente, seria tão bom, né? Irmão, porque um grupo sem líder é difícil.
Tem que ter alguém lá para dizer, vamos fazer assim, cuida daquilo ali, faz isso, faz aquilo. Tem que ter alguém para dar o comando, a voz de comando. E aqueles moços sabiam disso. A gente quer que o nosso líder vá junto com a gente. Porque vai nos dar força, vai nos encorajar, vai nos ensinar. Se faltar alguma orientação, nós vamos ter orientação. Se faltar algum encorajamento, nós vamos ter um encorajamento. Se faltar alguma correção, se nós errarmos em alguma coisa, nós vamos ter alguém para dizer, não, está aqui não. E enfim, nós vamos precisar. E o líder junto. O que o texto sagrado está nos dizendo? Que essa corporação que desenvolve o crescimento da igreja é conjunto de pastor e de igreja, todo mundo junto. Nem só o pastor, nem só a igreja. Porque às vezes o pastor se esconde dentro de uma tarefa. Pastor não ganha ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Então você gera uma ovelha e eu pastoreio. Assim é bom também. E não está errado de todo. Mas aí eu faço uma pergunta. E esse pastor também não é ovelha? Quantos aqui são pais? Ok? Quantos aqui são filhos? Pai, tem alguém que não é filho? Tem alguém que nasceu do oco de um pau? Não, todos somos filhos. E se aqui somos pastores, também somos ovelhas. E dentro dessa missão de ovelhas, cabe a responsabilidade a todos, um fazendo uma coisa, outro fazendo outra, cada um fazendo uma coisa diferente, de maneira que todos nós prossigamos em crescer, que é o alvo aqui desses garotos na escola de profetas. O senhor vai conosco? Eu vou. E aí então eles desceram o Jordão, cada um com um machado na mão, disposição para trabalhar, empolgado, dizendo, aqui nós vamos arrebentar agora com tudo, vamos expandir aquela escola de profeta, vai ser uma beleza. E você já imaginou uma coisa? Todo o trabalho, mesmo com toda empolgação, mesmo com todo entusiasmo, com todo fervor espiritual, ninguém está imune à adversidade. E se fosse sem adversidade, eu acho que não tinha nem graça. Tem que ter uns atropelozinhos para a gente, chorar, ir para os pés do Senhor, orar, depender, chamar, pedir ajuda, socorrer, estender a mão para o próximo. Tem que ter essas coisas. A igreja é assim, a obra de Deus, a vida é assim. A gente passa por adversidade, né? Pode ser santo, pode ser profeta, pode ser sacerdote, pode ser o pastor, pode ser o membro da igreja normal, pode ser quem for. Vai ter adversidade, porque você está no mundo, e o mundo tem adversidade. E o garoto lá, na empolgação, cortando madeira, vai derrubar um tronco de uma árvore lá e o machado se desprende. E voa, sabe Deus para onde, mas cai no rio. Aí alguém, você imagina, tem uma porção de jovens dentro da mata cortando, tá escutando pancada de machado para todo lado, e de repente alguém tem um grito, ai meu Deus! O que você pensa? Cortou o pé, cortou o braço. Caiu no pescoço, desprendeu, cortou a cabeça do outro lá, matou alguém, morreu alguém. Meu Deus do céu, o que acontece? É um desespero tremendo. E eu gosto de ficar buscando, buscando as lições que me ensinam aqui, que tocam ao meu coração. E aí eu então começo a observar com mais detalhe o episódio que nós estamos presenciando, e nós vamos acompanhando, perguntando e vendo o que aconteceu e descobrindo como nós devemos fazer para corrigir os nossos erros nas adversidades. Porque eu acredito que todo mundo correu para perto daquele jovem. O que foi o que aconteceu? O que foi o que aconteceu? Mas o moço estava lá desse jeito assim, eu suponho, sentado numa pedra, num pau, com a mão na cabeça, gritando, meu Deus! Era emprestado. E aí então o profeta quer saber o que aconteceu. Imagine, o jovem está nervoso, soluçando, desesperado. E está todo mundo em torno dele. Acho que o profeta precisou dizer, calma. Afasta-se, por favor, deixa eu falar com ele aqui. O que foi que aconteceu, meu filho? Conta para mim. Aí o moço está soluçando.
Aí ele começa a dizer o que aconteceu. Ele começa a vomitar o que aconteceu. E a primeira coisa que ele diz, e que é óbvio da coisa, é o lógico da situação, o meu machado se desprendeu do cabo. Tudo bem. Parece simples, mas eu vou perguntar uma coisa bem, bem simples também. Só o cabo corta? Só o cabo faz a obra? Só o cabo executa o trabalho? Derruba tronco, corta madeira, faz alguma coisa só com o cabo? Não. Então, vamos fazer uma ilustração. O cabo sou eu. O ferro do machado é o dom de Deus na minha vida. É só uma comparação. Quem faz a obra? Eu sozinho ou eu com o dom de Deus? Com a graça de Deus? Com o poder de Deus? Você já percebeu o que acontece? Que às vezes muitos obreiros, muitos crentes, o machado já soltou há muito tempo, já foi embora, e ele está brigando e murmurando, e suando, e batendo, e xingando, e brigando, e botando culpa em todo mundo, com o cabo sozinho tentando cortar, não derruba nada. Não vai resolver nunca. Por quê? Porque ele está só, o dom de Deus já foi embora. O ferro, o instrumento que faz a obra já se foi. E ele está culpando a Deus e o mundo. É porque ninguém me ajuda, é porque fulano fez isso, é porque aqui é assim, aqui ninguém faz, ninguém conta com ninguém aqui não, porque aqui é desse jeito e tal, e põe defeito no mundo todo. Mas o profeta chegou lá e disse assim, o que aconteceu, meu filho? O machado soltou. Eu só estou com o cabo. E o cabo só, eu posso passar um ano todinho suando aqui, batendo. Não vai nem fazer cócega nessa madeira. Ok. O que mais que aconteceu? Aí é que ele está chorando. O machado não era meu. O machado era emprestado. Meu Deus do céu, era emprestado. Você já viu como é que é o dom de Deus na sua vida? Eu tenho um dom de profecia. Mentira, você não tem nada. Você não tem dom de sabedoria, nem de profecia, nem de ciência, nem de nada. Você não tem nada. Tudo é de Deus. Ele só fez emprestar para você. Você nem tem dom e nem tem vida. E nem tem carro, nem tem nada. Não tem filho, não tem mulher, não tem marido. Você não tem nada. Tudo que você tem é emprestado. Você não é dono de nada. Nesse planeta, nesse mundo, nessa vida. Você não tem nada. Quem tem é Deus. A graça é dele, o poder é dele, a salvação é dele, a fé é dele. Tudo é dele. Tudo foi feito por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é dono de tudo. De tudo. Ele é dono até de você. Aí você saiu por ali todo cheio, descobriu que não tem e agora vai ter que prestar conta. Porque quando você pede uma coisa emprestada e que ele se acaba, se você pegar o carro do irmão emprestado, capotar ele, botar, tocar fogo, no outro dia você vai ter que devolver o carro dele. Se você não devolver, você vai me pagar, porque o carro era emprestado, não era seu. E a Bíblia diz claramente que todos nós vamos prestar conta diante de Deus dos dons que nós recebemos dele. Somos apenas mordomos, administradores. Não temos absolutamente nada. E o primeiro a nos dar exemplo nisso aqui foi Jesus. Porque Jesus foi o exemplo de tudo, né? Ele chegou aqui, Jesus tinha carro, tinha casa para morar. Ele falou, as raposas têm covis, as aves têm ninho, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não tinha nem casa. Mas ele não estava também o tempo todo no alento, não. Ele dormia nos lugares, ele tinha mesa para comer, não tinha, mas ele comeu bem nas mesas, foi bem servido. Jesus tinha jumento? Não, mas mandou, vai, pega aquele jumentinho lá. Mas Senhor, o dono já sabe, ele vai, quando ele disser, você diz para ele, o mestre precisa dele, ele me empresta esse jumentinho aí, só para mim entrar em Jerusalém, depois eu devolvo. Jesus tinha um cenáculo para fazer a ceia do Senhor. Dois dos discípulos aqui, vai lá para a esquina, lá vai passar um homem com um cântaro d'água, né, que é um verdadeiro símbolo do Espírito Santo, né, onde o Espírito Santo vai molhando aqui, vai aguando daqui. Segue o homem, quando ele entrar na casa, você fala com o dono da casa. Onde é que vamos preparar a ceia para os meus discípulos? E ele já tem tudo pronto lá, vai mostrar para vocês o cenáculo mobiliado e pronto. Era de Jesus? Não, era emprestado. Jesus tinha sepultura? Não tinha. Morreu, e agora? Aí o José de Arimateia, peraí, eu tenho uma minha ali, eu já comprei, já paguei, já escavei, está tudo prontinho. Vamos fazer o seguinte, tira ele lá e vamos sepultar na sepultura, ele pode ficar lá à vontade.
Jesus disse, é só o final de semana, tá? Eu vou devolver tudo. Porque Jesus toda a vida devolveu tudo. Não quis nada de ninguém. Ficou no final de semana, ele pode pegar a sua sepultura de volta. Jesus tinha tudo, irmãos. Quando ele precisava pagar as contas, Jesus, o senhor vai pagar imposto? Ih, eu não tinha me lembrado do imposto, né? Tem um negócio do imposto para pagar. Não, vamos pagar. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ô Pedro, chega aqui depressa. Pega teu anzol ali, joga ali no lago ali. E pega um peixe lá, abre a barriga. O primeiro peixe que tu pegar, abre a barriga dele, tira 2 moedas que tem dentro dele lá, paga a minha e a tua. O bolso de Jesus naquele dia estava no mar. Ele tinha tudo, mas não tinha nada. Não andava com alforje, com sacola, com 2 roupas, com 2 com mala, com bagageiro, com nada disso. Mas estava tudo à disposição dele. Aleluia. Só que uma coisa eu e você precisamos saber. Que o que Deus nos emprestou, nós vamos prestar conta diante dele. E aquele moço estava desesperado, era por isso. O grito dele era só esse. Ai, meu Deus, era emprestado, era emprestado, era emprestado, era emprestado, era emprestado. O que é que eu vou fazer? Era emprestado. O profeta diz, calma. Respira fundo. Tu lembra onde foi que caiu? Vamos fazer a reconstituição da cena. Vamos reconstituir a cena. Eu estava cortando a madeira aqui. Eu me virei para cá, levantei para cá e tal. Eu acho que ele foi... Tá. Eu tenho que lembrar, irmãos. Sabe que tem alguma coisa que eu tenho que lembrar? Olha só, põe isso na vida espiritual. Você foi uma vida cristã de juventude empolgada, pregador, cantor, fazendo a obra de Deus, sendo usado por Deus, o Espírito Santo te atuando na tua vida. E de repente, morreu. Aí você tentou se alegrar num culto, não deu mais conta. Você tentou fazer alguma coisa, não deu mais conta. Tentou fazer qualquer coisa, não funcionou mais nada. Parece que você está só com o cabo na mão, tentando resolver as coisas, não funciona, não tem machado. Aí você diz, eu perdi o dom. Meu Deus, eu perdi o dom de Deus, eu perdi a dracma. O que é que eu vou fazer agora? Onde é que eu perdi? Você tem que lembrar. Onde foi que você perdeu? Foi no namoro? Foi no casamento? Foi lá na empresa que você trabalha? Foi lá na sua vizinhança? Onde foi? Lembra, irmão, lembra. Tenta lembrar. Vai, dá uma pescada. Lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Está lembrado onde foi? Se você lembrar e confessar e contar para ele, ele sara. Ele resolve o problema. Ele dá jeito, ele tem poder para isso. Mas olha, tem gente, às vezes a pessoa vem, até mundo de igreja, vem para cá, para a igreja, e às vezes senta ali na minha sala e, não, eu vim para cá e tal. As pessoas têm todas as razões, todas as pessoas que saem daqui, eu mando com carta, recomendada, abençoada, vai, Deus te abençoe, se precisar voltar, estamos aqui de volta, e né, não tem nada que prender, porque a pessoa tem que ser livre para fazer o que quer, né? Mas às vezes eu costumo dizer, se eu desconfiar que a pessoa teve um problema lá, brigou com o pastor, brigou com a mulher do pastor, com não sei quem, eu falo logo para ele assim, olha, você não vai achar aqui o que você perdeu lá. Porque se você perdeu lá, não adianta vir para cá. Você só vai achar lá. Né? O sujeito estava procurando um relógio lá debaixo de uma lâmpada, assim, procurando aqui, procurando. Tá. Aí um amigo chegou perto e disse, você perdeu o que aí? Perdi meu relógio. Eu vou ajudar você a procurar. Onde é? Rodou para aqui. Você lembra mais ou menos onde você perdeu? Foi lá naquela moita escura, lá do outro lado da rua. Ué, mas você está procurando? É aqui? Lá está escuro demais. Eu vim aqui para o claro para ver se debaixo da porta. Você acha aqui? Vai achar? Não. Você só acha onde você perdeu. Lembra. Aqui se chama reflexão, aqui se chama autoexame, aqui se chama examine-se, pois o homem a si mesmo. Aqui é o momento de você refletir. O moço chegou lá, você lembra? Ele deu uma olhadinha assim, deu uma olhadinha para cá, reconstituiu a cena e jogou para lá e disse, caiu ali. Foi ali, tem certeza disso? Tem certeza, foi ali que caiu. O profeta, está resolvido o problema. Vamos resolver agora. Foi lá, cortou um pedaço de pau, jogou dentro da água e aquele pedaço de pau virou um imã.
puxou o machado lá do fundo do rio. Ficou lá boiando. O profeta disse: pode ir lá buscar. Ele foi buscar para ele? Não. Vai lá buscar. O moço foi lá e pegou e trouxe de volta. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu sei que muitos de nós, às vezes, por um acidente de percurso, perdemos o dom de Deus. Mas nada que não seja recuperado pelo poder da cruz. A cruz de Cristo, ali simbolizada pelo esse pedaço de madeira. De que eu tenho que me gloriar? Paulo diz: eu não tenho nada para me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Porque eu estava morto, ressuscitei. Estava perdido, fui achado. Estava destruído, estava caído, fui levantado. Estava desesperado e o Senhor me renovou. Eu estava sem força e fiquei forte. Sem esperança e fiquei vivo outra vez. Tudo o que você pode imaginar aconteceu com você por causa da cruz de Cristo. O sacrifício que Ele fez na cruz resgatou você de toda dor, de todo pecado, de toda angústia, transformou você numa nova criatura, renovou tudo que você precisa para ser renovado. O Espírito de Deus quer fazer coisas grandiosas com você, irmãos. E olha, o bom do Evangelho é assim: ele não tem limite para a misericórdia de Deus. Não há nada que você possa fazer para Deus te odiar, ou para te amar menos. Não há nada que você possa fazer para Ele te amar mais. Ele já te ama o suficiente. Tudo que você pode imaginar, Ele resolve para você. Enquanto há vida, há esperança. Então, Senhor, eu estou tão feio, eu não sei o que eu faço mais. Confia no sacrifício que Jesus fez por você na cruz do Calvário, e Ele vai te devolver. É como a dracma perdida. Só que para aquela mulher achar a dracma perdida, ela teve que acender uma candeia e varrer a casa. Ela teve que colocar a luz do Espírito Santo na sua vida e passar a vassoura do sangue de Cristo que purifica de todo pecado. Lavou a casa toda, tirou tudo que tinha dentro e botou lá na luz do sol. Ficou lá no clarão do dia, o sol rachando em cima, o sol da justiça. Aí ela diz: achei a minha dracma perdida. Você pode achar a sua. Pode achar sua dracma, pode achar seu machado que caiu no fundo do rio. Pode achar tudo que você perdeu. Mas você tem que se lembrar da cruz. Da cruz. De onde todas as nossas esperanças podem renascer. Triunfar. Para a glória do nome daquele que reina e vive para todo sempre. Foi muito simples para Eliseu. Foi só jogar lá, vai lá e busca. É você que vai lá. Houve alguma coisa na sua vida? Você pode buscar de volta? Então, vai para os pés da cruz que você encontra. Vamos orar.